Bom dia, amigos. Bom estarmos aqui novamente nessa manhã radiosa, encerrando o ciclo deste ano. E vamos aqui iniciar então a nossa reunião. Hoje a gente está recebendo João Carlos, que vai trazer para a gente as reflexões sobre esse capítulo do Palavras de Vida Eterna, intitulado... Atrasei, Pão Nosso. Trabalhemos também. E para iniciar a gente faz uma leitura, como de habitual, para a gente se esquecer, se desligar, de tudo e ver que a gente veio aqui para receber vibrações, esclarecimentos, as bênçãos do alto. E então eu abri aqui no capítulo que diz: aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é, e não como pretendes que sejam. E assim, já envolvidos por esse ambiente, preparado para nós pela espiritualidade com todo carinho, nós vamos fazer então a nossa prece. E eu penso que primeiro nós devemos sempre agradecer a Deus nosso Pai, por todo o seu amor, por todas as bênçãos que nos concede desde a nossa criação, por nos permitir essa caminhada que trilhamos até hoje, no melhor momento, na melhor oportunidade para a nossa evolução. Por essa casa que nos acolhe, que nos traz todos esses ensinamentos, porque se a terra é um grande hospital, como nos diz Joana, essa casa é para nós também uma escola, além de um ponto de tratamento para as nossas dificuldades. E com essa gratidão por esse dia, por estarmos aqui reunidos, rogamos a bênção de Jesus para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para o nosso amigo que vai nos trazer o seu estudo, o que ele pôde refletir, para que esses esclarecimentos possam calar fundo em nossos corações, inspirar o nosso dia a dia, a nossa caminhada. E assim agradecemos por esta manhã. Que assim seja. Então nós recebemos aqui o João Carlos da FEAB. Por favor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vocês estão todos bem? Só abrindo a minha colinha. Gente, hoje a gente está seguindo, Vocês estão seguindo o Pão Nosso. Hoje no capítulo 33, trabalhamos também. Nada mais, nada menos do que essa frase, um convite. Um convite ao trabalho, um convite, acima de tudo, ao que a gente precisa entender como trabalho e o que a gente precisa vivenciar na nossa vida, digna de transformação moral e digna do que Jesus veio trazer para a gente. Hoje, a nossa conversa vai ser, basicamente, conversar sobre como podemos trabalhar mais, como podemos aceitar esse convite. Trabalhamos também. E trazendo um exemplo de Jesus, acima de tudo, para conseguir entender como ele trouxe o trabalho no decorrer de todos os momentos da vida dele.
A gente vai usar o texto em um momento curto, eu vou passar por uma passagem também do Evangelho, a gente vai passar por Kardec, a gente vai fazer a trinca. A gente tem o livro do Emmanuel, a gente vai passar por Jesus e a gente vai terminar voltando em Kardec e voltando no que o Pentateuco traz para a gente como prisma que a gente enxerga como a luz da doutrina espírita aos olhos do que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Beleza? Então o convite ao trabalho está posto. Não por mim, mas pelo Mestre. Mestre Jesus veio trazer esse convite ao trabalho a todos os momentos da vida dele. E no primeiro momento em que a gente coloca isso a ser posto, deixa eu passar aqui minha colinha. A gente volta para convencer e para conversar um pouquinho sobre quem foi Emmanuel. Quem foi esse espírito que veio através do Chico e como que ele traz as informações dele ao longo de tudo e não só do Pão Nosso. Emmanuel foi um espírito de envergadura moral muito grande, assim como a grande maioria que se comunicava pelo Chico, mas, acima de tudo, ele tinha uma frase que envolvia diretamente tudo que a gente precisa saber na nossa vida, que era a disciplina. Emmanuel defendia a disciplina como a principal função de transformação do homem. A disciplina era a premissa necessária para que a gente conseguisse fazer a nossa transformação. Chico indaga para Emmanuel várias vezes e ele sempre responde: disciplina, disciplina, disciplina. E a proposta hoje para a nossa transformação na condição em que estamos é que sejamos mais disciplinados. A disciplina precede a espontaneidade. A gente fazer a mesma coisa muitas vezes de forma racional, buscando a razão para fazer aquela transformação, a longo prazo a gente consegue fazer com que aquilo se torne algo natural na nossa vida. Então a disciplina precede a espontaneidade. E a proposta do trabalho também é ser disciplinado. Mas por que a disciplina vai estar tão diretamente ligada à nossa transformação? Porque a gente só aprende pela repetição. A gente muitas das vezes vai ter o diálogo e a gente vai ter muitas das vezes o amor, mas a nossa principal forma de ferramenta de transformação vai ser diretamente a dor. A gente aprende pela dor muito mais por uma ignorância nossa do que por uma opção. Se a gente tivesse a opção de saber como que a gente ia caminhar, como que a gente ia trilhar, é muito mais fácil a gente aprender pelo amor. É muito mais tranquilo a gente vivenciar o amor e se modificar através dele. Só que nós não somos perfeitos ainda. Ainda trilhamos muitas imperfeições. Ainda passamos por muitas dificuldades. E Emmanuel vem e traz a disciplina como preceito da transformação do homem. Então, no primeiro convite de hoje, para que conseguimos trabalhar também, sejamos disciplinados. Vou fazer a leitura breve. O texto vocês já conhecem, é bem curtinho, mas com o intuito da gente ir parando em alguns parágrafos, para a gente poder ir debatendo e conversando. Ali está a epígrafe, que eu vou pular. Nesse primeiro momento eu vou pular a nossa epígrafe, a gente volta nela. E aí o texto começa: o grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas das vezes ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio entre o espírito do testemunho pessoal no serviço. As revelações, que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão profundo esforço daquele mesmo no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho,
vemos Madalena e arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideias salvadoras, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta contra as próprias hesitações. E aqui a gente faz essa primeira pausa. A gente tem 3 figuras do Evangelho que são cruciais, onde cada uma delas tem um defeito, onde cada uma delas tem um ponto de atenção. Madalena, arrastando dolorosos enganos. Paulo, perseguindo ideais salvadores. Pedro, negando o divino amigo. E Marcos, na luta contra as próprias hesitações. Esses indivíduos, com as imperfeições que lhe cabiam, tinham, acima de tudo, um único objetivo: o do trabalho. O trabalho era o que fazia com que eles seguissem Jesus. O trabalho era o objeto imprescindível ali. Porque Jesus trouxe a doutrina. Jesus não fundou essa doutrina de sistema de deuses e devotos. No parágrafo anterior, Emmanuel vem trazer esse trecho, falando que a doutrina cabe o trabalho. Precisamos trabalhar para que a doutrina faça sentido na nossa vida. Precisamos do trabalho como parte fundamental do nosso ser. E aí ele volta nos 4 com as suas imperfeições, onde a gente pode se colocar nesse momento, porque somos imperfeitos, temos dificuldades, temos problemas e temos vícios, mas também temos os nossos pontos positivos, as nossas virtudes. Até que ponto que a gente vai só dar o peso e tirar as nossas virtudes de rota da nossa frente? Sim, temos virtudes e precisamos delas para também nos guiar para um caminho mais longínquo, nos levar para um caminho onde o Mestre está no nosso norte, onde Jesus lá na frente consegue ser o nosso modelo. Mas, seguindo, voltando aqui, Marcos na luta, na própria hesitação, a gente tem a continuação, onde a gente vai ter os 4 contrapontos. Entretanto, ainda aí, completando a filha de Madalena renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido a arauto da boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual do companheiro vacilante, transformando o Evangelho na humanidade inteira. Cada um deles teve papel fundamental na transformação. Os seus erros e as suas falhas foram fundamentais para a transformação de cada um deles. Paulo, de perseguidor a perseguido. Pedro, que vacilou, ainda foi a pedra fundamental para a constituição da igreja. Marcos, de um apóstolo que por muitas das vezes buscava o amparo do Cristo em causa própria, por conta das dores que ele carregava, que ele era frágil, ele ainda consegue ser um marco dentro daquela comunidade de força, de resiliência, porque ele mesmo não foi curado pelo Cristo, porque o trabalho era maior do que aquilo tudo. Mas, seguindo, o cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. De novo, o cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. A transformação é nossa, mas o objetivo que a nossa vida tem é muito maior do que o individualismo que a gente enxerga hoje. É algo que transcende a nossa vida, é algo que transcende os nossos objetivos e, acima de tudo, é algo para Deus. Deus é o nosso caminho também. O mal de muitos aprendizes precede a idolatria que se entregam em derrota dos valorosos expoentes de fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira forma de elevação. Imaginam-nos em torno de fantasias e rojam-lhes-vos aos pés,
sentindo-se confundindo os ineptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias da vitória. Voltamos. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. Por mais que tenhamos vários fardos pesados que carregamos ao longo de toda a nossa vida, não encarnada, mas a nossa vida espiritual, a força precede de Deus. Deus dá a força para a gente. Quando a gente vai trabalhar a nossa fé como um objeto de transformação moral, Jesus vem e traz. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer que essa montanha vai daqui para lá e ela assim fará. Mas quem que é a montanha? A montanha somos nós. A fé transforma o homem. A fé transporta o homem. O homem que vai de um lugar ao outro. Por isso que a fé transporta montanhas, porque a montanha é uma metáfora para nós. Nós somos a montanha mais difícil de ser carregada, porque ainda somos imperfeitos, porque ainda precisamos buscar a todo tempo as nossas dificuldades para conseguir nos melhorar. Santo Agostinho vem falar da transformação íntima, da reforma íntima. E ele traz a proposta. Mas acima de tudo, quando a gente olha para o trabalho, a gente tem que entender que o trabalho é meio. O trabalho é o meio que a gente faz para a nossa transformação moral acontecer. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram da fraqueza humana para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo. Sempre que busquemos entender-lhes a grandiosa missão. Esse é o nosso texto que a gente vai conversar hoje. Capítulo 33. Trabalhemos também. A proposta de hoje, acima de tudo, é olhar para dentro. E a proposta não só de hoje, mas a proposta da doutrina. É olhar para dentro para a gente entender e para a gente buscar os nossos objetos e os nossos objetivos. O trabalho, ele é algo muito maior do que a gente pode enxergar. O trabalho é algo que muitas das vezes a gente pode se dizer ocioso. E nem por isso a gente deixa de estar trabalhando. Quando a gente enxerga o trabalho com os olhos estritamente materiais, a gente vai vivenciar o trabalho de uma forma sucinta e muito restrita. O trabalho para o homem é aquilo que gera riqueza para ele conseguir viver em sociedade. Quando a gente vai olhar para a doutrina, a gente vai ter uma outra forma de trabalho. E hoje estamos aqui trabalhando. A proposta hoje é que a vinda ao centro também faz parte do nosso trabalho semanal. O trabalho semanal de transformação íntima. O objetivo é com que saiamos daqui melhor do que chegamos. Todo mundo concorda? Eu acho que essa é uma premissa que a gente tem que levar para a nossa vida. Todo dia ao acordar a gente pode ser melhor do que ontem. Não quer dizer que a gente vai conseguir. A gente falha, a gente erra, a gente peca. Vai ter dia que vai ser mais estressante, que a gente vai estar pior do que no dia anterior. Mas aí, quando a gente volta no verdadeiro espírito, é aquele que tenta. O objetivo do trabalho é que a gente tente fazer isso. Que a gente tente domar nossas más inclinações, nossas más tendências. Que a gente tente todos os dias nos tornarmos seres humanos melhores. Agora, voltando. Trabalho. Livro dos Espíritos. Está lá. Uma lei natural. Todo mundo está. Segunda parte. Deixa eu chegar aqui. Segunda parte. Capítulo 3. Segunda lei. Já vou colocar. Lei de trabalho. E aí a gente tem algumas perguntas dentro desse capítulo que Kardec traz para a gente, onde a proposta é trabalho. E a primeira delas é, na verdade, o título do capítulo, Lei de Trabalho. O título do item,
necessidade do trabalho. Não é uma pergunta, é uma exclamação, é uma afirmação. Kardec coloca no título necessidade do trabalho. E a pergunta é: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta 674. E a resposta é: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. É uma necessidade nossa trabalhar. Nós não trabalhamos porque queremos, mas porque precisamos. Eu nem vou me alongar nas respostas, eu só vou passar por elas por conta do nosso tempo curto. Pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? E a gente pode dar ênfase no imposto. Porque é a consequência da sua natureza corpórea. Mais uma vez, a gente volta na pergunta anterior. É uma necessidade. Então, é uma consequência. O trabalho imposto é uma consequência da nossa condição atual, da nossa condição corpórea, da nossa vida encarnada. Então, enquanto estamos encarnados, estamos em constante trabalho. Pergunta 679. O homem que possui bem suficiente para garantir a sua subsistência estará isento do trabalho? Aquele que é muito abastado não precisa trabalhar? Do trabalho material, talvez, mas não de obrigação de se tornar útil, de acordo com a sua possibilidade, nem o dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Mais uma vez, não vou ler a resposta inteira porque ela é grande. Mas a ideia aqui é transformar, identificar o que é o trabalho e o que faz do trabalho como parte fundamental da nossa existência. E por último, e não menos importante, a única que eu vou ler inteira, 675. Só devemos entender o trabalho, as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a gente começa a colocar o trabalho como peça fundamental da nossa vida, mas como peça necessária da nossa existência. O trabalho faz parte e vai fazer parte a todo tempo. Do momento em que levantamos ao momento em que vamos dormir, o nosso corpo trabalha. Ou deveria. Do momento em que dormimos ao momento em que acordamos, o nosso espírito trabalha incessantemente. Qual que é a diferença que a gente tem entre um e outro? Entre o trabalho desencarnado e o trabalho desencarnado não, o trabalho adormecido e o trabalho acordado. O que faz a gente ter tantas informações que fazem com que o nosso espírito trabalhe e muitas vezes o nosso corpo a gente deixa de fazer as coisas que são necessárias? Aonde que está a nossa dificuldade de entender, enquanto adultos, que o trabalho é aquilo que é necessário para a gente? Seja ele material, seja ele espiritual. Quando a gente começa a colocar esse ponto como peça fundamental da nossa transformação, a gente começa a entender que a gente tem oportunidades infinitas. Tudo na nossa vida é oportunidade de fazer um trabalho. Eu comecei comentando que hoje estamos aqui todos a trabalho, porque estamos tentando buscar uma melhora do nosso espírito. Estamos tornando o nosso momento útil. O trabalho é todo momento útil da nossa vida. Quando eu estou fazendo um alimento em casa, estou trabalhando. Quando eu saio para me exercitar, estou trabalhando. Estou mantendo o meu objeto de trabalho, o meu corpo, com saúde, para conseguir trabalhar ainda mais. Quando descansamos,
trabalhamos tanto o corpo quanto o espírito. Porque o nosso corpo precisa daquele momento, precisa daquele descanso, é necessidade. Fisiologicamente, o corpo precisa de horas de sono. Então, eu estou mostrando que a todo momento temos oportunidades do trabalho. Mas, em todas essa lista que eu trouxe, todos eles envolvem somente a gente. O trabalho para com nós mesmos. A vinda para cá, eu estou trabalhando o meu espírito. O descanso noturno, eu estou trabalhando para o meu corpo. Quando eu saio para me exercitar, eu estou trabalhando para a minha saúde. Mas aí a gente volta lá em Jesus. E aí, eu vou me dar o tempo só de parafrasear um pouquinho, que é um trecho que Jesus vai trazer a seguinte frase, vai ser onde a gente vai parar, porque senão a gente nunca vai parar. Mas, João 5,17, Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Agora, só contextualizando, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado de hebreus Betesda, no qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque, agitava a água, e a primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Então, basicamente, era um tanque, estava todo mundo em volta daquele tanque, uma grande multidão de pessoas com problemas de saúde, e quando a água se agitava, o primeiro que entrasse no tanque ganhava a cura. Estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? Imagina uma condição em que a gente está com um grande problema de saúde por muitos anos, lutando contra aquela dificuldade, e alguém estende a mão e lhe faz um convite: você quer melhorar? É isso que Jesus fez por aquele homem. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agite, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quer dizer, por meio da dificuldade dele, que ele era um paraplégico, ele não conseguia ir até o tanque sozinho, e ele não tinha alguém que auxiliasse ele naquela condição, de que antes que alguém entrasse no tanque, ele conseguisse ir até lá. E ele estava vendo isso como a única oportunidade de cura. Ele estava vendo isso, o homem paraplégico estava vendo isso como uma grande oportunidade, que alguém precisaria ajudar ele, porque a salvação dele estava no tanque. E aí, com essa resposta, Jesus lhe disse: levanta-te, toma sua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama, porque o sábado teoricamente é um dia que não se trabalha para o judaísmo. Então o trabalho dele, que era carregar a cama, ele não poderia fazer. Respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E os que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia retirado, em razão, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse, a típica frase, né? Eis que já está são, não peques mais, para que não suceda algo ainda pior. Aquele homem foi anunciado aos judeus que Jesus
era o que curava. E aí, para a gente finalizar, e por causa dos judeus perseguiram Jesus e provaram matá-lo, porque fazia as coisas no sábado. E a resposta é, Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por que eu trouxe essa passagem? Porque essa passagem ela vai ser literalmente sobre trabalho. O trabalho aparece a todo momento. A toda oportunidade a gente tem a oportunidade de ser fonte de trabalho para o próximo. Jesus nesse momento não curou com o intuito dele. Ele tinha uma vivência maior, uma visão muito mais longínqua, que ele sabia que aquela cura para aquele indivíduo ia repercutir em várias coisas para ele. Mas acima de tudo, ele sabia que o trabalho precisava ser feito independente do dia, independente de ser sábado. O trabalho precisava ser feito. E nós também precisamos entender que a todo momento temos oportunidades conosco, mas também para com a sociedade que a gente está inserido. Quando a gente decide fazer um trabalho da melhor maneira possível, eu estou dedicando meu tempo para aquele objeto. Eu estou dedicando meu tempo para fazer da melhor forma possível. E o tempo é uma coisa que é a única coisa que a gente nunca vai poder voltar atrás. Se eu errei com alguém, eu posso pedir perdão. Se eu deixei o meu tempo passar, nada vai fazer com que aquele tempo retorne. O que Deus faz por nós é falar: beleza, você deixou aquele tempo passar e toma aqui mais tempo. Mas você vai precisar fazer esse caminho. Você vai precisar trilhar esse caminho. Você vai precisar fazer sua reforma íntima e identificar que o trabalho é toda e qualquer oportunidade na nossa vida. E quando a gente vivencia isso, de modo a enxergar que os trabalhos são as oportunidades que são colocadas na nossa vida, a oportunidade de nos reunirmos hoje, a oportunidade de estender a mão para um amigo, a oportunidade de ligar para aquela pessoa que tem dificuldade com a gente, a oportunidade de pedir perdão para alguém por meio das nossas falhas, são oportunidades. E quanto tempo eu estou deixando passar ao longo da vida e não estou tomando as verdadeiras atitudes em relação também a este trabalho? A gente volta no critério da oportunidade. A oportunidade é posta na nossa frente a todo momento. Todos os dias temos oportunidades infinitas de fazer o bem, de trabalhar. Em prol da gente, em prol do próximo, em prol da sociedade, em prol daquilo que a gente também precisa. Porque vai ter certos momentos que o trabalho é um pouco mais difícil, como o trabalho de Jesus. Jesus naquele momento poderia curar toda aquela multidão. Ele poderia fazer isso. Só que ele vivenciava as oportunidades, vendo e vivenciando o contexto geral de todo mundo que estava ali. A única pessoa que tinha merecimento e que tinha objetivo para transformar através daquela cura era aquele indivíduo. Jesus não se negava a curar ninguém. A única questão é merecimento. Só que aí a gente pega isso e transporta para o nosso dia a dia. Até onde temos o nosso merecimento com relação às nossas atitudes? Até onde temos nos colocados no trabalho para ter essa relação criada com Jesus e com Deus? Até onde que a gente vai com relação às nossas dedicações e às nossas alocações de tempo para fazer com que essa vivência seja ainda mais transformadora? Voltando nos exemplos que tinha no Pão Nosso, a gente tem Paulo, que perseguiu o Cristo durante anos e que depois virou um símbolo da Boa Nova, virou um exímio cristão,
se transformou em algo que vai muito aquém do que a gente consegue mensurar hoje. Em uma encarnação. A proposta hoje não é que sejamos Paulo. Não é que a gente saia de um perseguidor a um exímio trabalhador, porque temos dificuldades. Mas a questão é, a oportunidade está posta. A oportunidade está posta na nossa vida a todo momento. A todo momento temos oportunidade de fazer a nossa transformação moral. E aí a gente volta em Santo Agostinho. A transformação moral do homem é um objeto muito aquém, mas a gente com disciplina pode fazer isso. A gente toda noite, a proposta de Santo Agostinho é, toda noite a gente chega, olha para o nosso dia, reflita sobre o que a gente fez e anote ali o que a gente precisa melhorar daquele dia. E isso de forma recorrente. A proposta de Emmanuel é que a gente seja disciplinado. Se a gente juntar as duas, será que a gente não consegue fazer um pouquinho? A proposta está posta. A ideia não é que a gente saia daqui transformado, é que a gente comece de dentro para fora a nossa transformação moral. Através do trabalho, que é a nossa principal função, que é a nossa principal necessidade. Kardec é explícito, a espiritualidade traz de forma vexatória. É necessidade. É necessário que trabalhemos. É necessário que sejamos pessoas melhores. Tem uma frase que, quando eu estava fazendo a busca para montar a palestra, que é: todo momento que a gente deixa de fazer o bem é um tempo perdido. Quando a gente vai voltar lá e a gente tem os mornos, né? Os mortos serão vomitados. Uma frase forte. Quem são os mornos? Os mornos são as pessoas que não tomam posição, que não praticam o bem. Quando a gente deixa de praticar o bem, a gente já está deixando a oportunidade passar. A proposta de hoje é enxergar todas as coisas da nossa vida como oportunidade. Oportunidade de uma transformação íntima. Oportunidade de trabalhar. A oportunidade que a gente precisa é, acima de tudo, para nós mesmos. Nós precisamos dessa oportunidade. Nós precisamos desse trabalho. Parece egoísta. Só que aí, quando a gente vai olhar de forma geral, esse egoísmo deixa de existir. Porque quando todo mundo olha para dentro em busca da nossa transformação moral, eu começo a ter menos problemas no meu âmbito social. Quando a gente vai falar da reforma do planeta, da transição planetária, a gente tem uma infinidade de coisas a serem postas. Mas, acima de tudo, a gente tem a transformação do indivíduo como peça fundamental para esse trabalho acontecer. A transição planetária só se dá a partir do momento em que o transformamos a grande massa de indivíduos à nossa volta. E a gente volta nas leis morais que estão no Livro dos Espíritos. Lei de sociedade. Somos seres sociais. Somos seres que necessitamos de trabalho em sociedade. Eu só vou colocar à prova a minha paciência com outra pessoa tirando a minha paciência. Só que quando a gente enxerga que aquela pessoa não é simplesmente uma pessoa chata, ela está ali como uma função porque eu preciso daquilo. Porque se eu tivesse paciência, aquela pessoa nem ia parecer chata aos meus olhos. Só que hoje, nos meios, por conta das nossas condições ainda muito imperfeitas, a gente ainda tem uma necessidade de uma gama ampla de pessoas à nossa volta que vão testar a gente a todo momento. Só que a gente não precisa enxergar essas pessoas como problema. A gente precisa entender que essas pessoas estão colocadas ali porque a gente precisa daquilo, para trabalharmos as nossas dificuldades,
para trabalharmos com as nossas vontades, com os nossos vícios. Mais uma vez, parece egoísta. Estou olhando para dentro. Só que a gente tem que sempre lembrar que somos seres sociais. E quando a gente leva esse trabalho ao pé da letra, quando a gente leva isso que está sendo colocado por Emmanuel a ferro e fogo, a gente consegue entender que o trabalho faz parte da nossa vida quanto sociedade. Aí a gente vai ter um outro contraponto, voltando em Kardec, que é sobre prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando a gente olha para a nossa sociedade e a gente estende a mão para fazer a prática da caridade, a gente está trabalhando por aquilo que foi posto como principal regra do cristianismo lá por Jesus. Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É algo simples? Sim. É algo simples. É algo fácil? Não, não é algo fácil. É algo muito difícil. A prática da caridade é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem a ser feita. Só que aí a gente pode se disciplinar para fazer isso. A gente pode disciplinar nossa mente para quando a gente vê alguém pedindo, a gente não olhar com os olhos de pena, ou de rancor, ou de medo, mas sim olhar com os olhos de oportunidade para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquela condição que está posta na nossa frente. Às vezes a pessoa só sente fome, e nem sempre é fome de alimento. Às vezes a pessoa só quer conversar. Estou colocando uma coisa muito difícil. A gente na rua, no centro da cidade, alguém para, aborda a gente e a gente já se arma com medo. Só que se a gente colocar isso para dentro de casa, e se a gente colocar isso para aquele parente que a gente tem dificuldade, não é também uma oportunidade de trabalho? Não é também um convite feito para nós? Um convite em que a gente aceita ou não. A gente pode não aceitar. A gente tem pleno direito disso. A gente tem o livre-arbítrio. Só que, mais uma vez, o convite está posto. A ideia desse texto, acima de tudo, é uma ideia que vai envolver a transformação do homem. A ideia que vai envolver a transformação individual de cada um de nós. E essa transformação se dá através da reforma íntima. E a proposta que é colocada por Emmanuel é que a gente use o trabalho como fundamento. Porque o trabalho é uma necessidade do homem. Resta a gente ver como que a gente vai colocar nosso tempo. Porque toda ocupação útil é trabalho. Será que eu estou sendo útil 100% do meu tempo? Não, claro que não. É muito difícil. Mas será que eu posso ser mais útil com o meu tempo? Poxa, hoje eu gasto 1 hora fazendo nada, todos os dias. Será que eu posso pegar essa 1 hora para fazer algo de útil? Talvez descansar. O descanso é útil. O descanso é necessário. Mas, acima de tudo, que sejamos úteis. Que sejamos úteis para a nossa coletividade. Que sejamos úteis dentro de casa. Que sejamos úteis dentro do centro. O trabalho está posto a todo momento na nossa frente. A gente opta ou não por ir para ele. A gente opta ou não por aceitar aquele convite. O convite de hoje, feito por Emmanuel e feito por Jesus, acima de tudo, é que trabalhemos. Porque o Pai trabalha, mas Ele também trabalha. E aí, quando a gente volta na 33, a gente volta naquela frase que eu já li algumas vezes, eu vou tomar o direito de ler mais uma. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus.
A gente restaura a nossa alma, a gente faz transforma íntima para Deus. Por isso que a gente não pode enxergar exclusivamente como algo egoísta da nossa parte. Porque, acima de tudo, Deus espera que a gente se transforme. Ele espera que a gente melhore. Quando é dada a oportunidade da gente encarnar, é um trabalho. A gente está aqui a trabalho. O trabalho é uma necessidade do homem. E o convite de hoje é esse. Porque hoje, nesse final de ano, a gente sempre vai ter as nossas metas, nossos objetivos a serem cumpridos no ano que vem. Olhando para trás, olhando para o ano que passou e pensando, o que eu conquistei esse ano? A gente sempre está num momento muito reflexivo. E a proposta de hoje é que a gente coloque o trabalho como também um dos objetivos da nossa vida. Que a gente coloque o trabalho como um dos alicerces do nosso ano que vem. A proposta está sendo colocada para a gente entender que o trabalho vai fazer parte da nossa vida a todo momento. Porque ele é uma necessidade. E o convite está feito. Jesus trouxe o convite. Eu não vou me alongar, porque eu ia demorar pelo menos mais uns 20 minutos só falar da epígrafe ali. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço muito pelo convite. E eu convido todos a trabalharmos. A trabalharmos na Seara do Cristo, a trabalharmos dentro da casa, dentro da causa e dentro da nossa casa. Porque as pessoas que estão à nossa volta são as principais pessoas que a gente precisa trabalhar. Pai, primo, irmão, tio, aquelas pessoas estão no nosso seio familiar por algum motivo. Então resgatemos no momento desse convite que é essa encarnação para a gente. Resgatemos por meio deste momento em que a gente está mais tocado e mais sentimental com relação ao Natal. Resgatemos esses laços. Resgatemos essas dificuldades que são colocadas na nossa vida como uma oportunidade. Mas não deixamos o tempo passar, porque ele vai passar. Independente da nossa escolha, o tempo vai seguir. Muito obrigado, muita paz. Nós que agradecemos, João, leve nosso abraço aos companheiros da FEAB, tá? E obrigada pelo seu trabalho, né? Então, você estava falando, né, trazendo essa mensagem tão importante para a gente. E o convite que Jesus nos faz é realmente esse, de trabalhar. E quando a gente, qualquer lugar que a gente esteja, seja no nosso trabalho para ganhar o pão, seja no nosso trabalho dentro do centro, né, todas as oportunidades que cruzam o nosso caminho, se a gente trazer o Cristo, né, como propósito de melhora, de acerto, a gente vai estar glorificando o Pai. Né? Então a gente tem que realmente colocar as nossas mãos operosas para a gente estar aí a todo momento glorificando o nosso Deus, nosso Pai, que nos guarda, que cuida de cada um de nós, de forma a agradecer essa oportunidade bendita que Ele nos dá a todo instante da gente melhorar. Muito obrigada mesmo pela mensagem, já com uma responsabilidade muito grande, um convite especial para o próximo ano. Como você diz, né? Chega finalzinho do ano, a gente sempre quer criar metas. Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Então vamos começar agora, vamos começar a partir do próximo minuto, da próxima hora, porque é sempre momento de renovar. Alguns recadinhos, né? A gente continua, né, com o Evangelho no Lar. E os nossos grupos de estudo voltam no dia 5, tá? E nós aí já desejando a todos um ano maravilhoso, com muito trabalho, com muito Jesus na nossa vida, né? Com nos proporcionando a oportunidade de sermos tocados e que a gente possa, sim, um dia após o outro nos melhorarmos, entendendo as nossas dificuldades, mas nos esforçando através do trabalho. Quem precisar do passe pode aguardar que após a nossa prece, né, serão encaminhados à sala de passe. A todos um ótimo domingo. Quem quiser ficar mais um pouquinho no salão, fica. Vamos aí receber, né, ainda esses fluidos,
e essa paz que a espiritualidade nos proporciona toda vez que nós, nos ligamos ao alto. Vamos fazer a nossa prece e encerrar essa reunião da noite, da manhã, na primeira parte. Amigo Jesus, Deus nosso Pai, que com tanto carinho cuidou de nós durante esse ano, que nos deu força, que nos deu a capacidade de perseverar diante das dificuldades. Aquele Pai que olhou para nós, filhos, entendendo que mesmo diante dos nossos erros, dos nossos tropeços, nós somos capazes de vencer. Vencer o mundo e vencer principalmente a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos melhorarmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fortes, mais fiéis à palavra do Cristo. Que ela possa sair das nossas palavras, dos livros, de tudo aquilo que temos acesso, e que possa se transformar em trabalho. Que possamos usar todo o conhecimento, todas as intuições do alto, para assim trabalhar em nome de Ti, nosso Pai. Gratos eternamente por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, de ouvirmos essa mensagem, e que possamos levar no nosso íntimo tudo aquilo que aqui escutamos e colocar em prática a partir de agora. Abençoa, Jesus, todos os lares da nossa terra. Esteja presente. Abençoa, Jesus, aos nossos irmãos que passam por dificuldades. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que ainda se encontram em enganos. Que o Senhor possa ser presente, que o Senhor possa ser luz no caminho de cada um. Muito obrigada. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.